Irmãos, com a graça de Deus, nós vamos dar continuidade à nossa série de sermões na carta de Paulo aos Filipenses. Nesta jornada nossa com o apóstolo preso com esta igreja amada e os seus desafios, tanto lá para a igreja quanto para nós também, e como Paulo os direcionou nesta jornada. Então você vai a Filipenses, você vai no capítulo 1, e hoje, se o Senhor assim permitir, nós iremos encerrar o capítulo 1. Nós iremos expor o texto dos versículos 27 até o 30. Filipenses 1, 27 ao 30. Amém, irmãos? Todos acharam? Se você estiver sem Bíblia, você tem a opção de olhar para cá, ou você pode se achegar perto do irmãozinho que está do seu lado, para que vocês possam ler juntos. A palavra de Deus diz assim, irmãos, atenção ao texto, de olho no texto. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça, o apóstolo Paulo falando, eu ouço a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. E que em nada se sentem intimidados pelos adversários. Pois o que para eles é prova evidente da perdição, para vocês é sinal de salvação. E isto da parte de Deus. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele. Pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e agora estão ouvindo que continua a ter. Só até aqui, queridos. Que Deus possa abençoar a exposição da sua palavra. Amém? Com a sua Bíblia aberta, permaneça com ela durante a leitura do texto, a explicação, porque nós vamos voltar ao texto, verso a verso, para entendermos o texto e para aplicarmos a nossa vida, a nossa igreja, a nossa realidade. Mas deixa eu dar um tema para o sermão de hoje. Igreja, por Cristo e pelo Evangelho. Melhor ainda, igreja, por Cristo e pelo Evangelho. Porque eu estou aqui dando um comando militar para vocês. Esta é a ideia do sermão de hoje. Um comando militar, um contexto militar em que a igreja estava enfrentando sérios adversários. Eu não sei vocês, irmãos, se vocês gostam de filme de fantasia, filmes de heróis, batalhas do bem contra o mal. Eu gosto. Eu cresci assistindo alguns desenhos que minha mãe não gostava muito, porque ela dizia que era meio demoníaco a coisa. Mas sempre tinha o bem contra o mal ali, uma luta, não é? E sempre o bem vencia, graças a Deus. Pelo menos isso a gente conseguia aprender com aqueles desenhos. Mas existem outros filmes que narram batalhas, que são marcadas por gritos de guerra. Você vai olhar para essa expressão e você vai perceber durante o meu sermão, o nosso sermão, que isto aqui é um grito de guerra para a igreja. Batalhas em filmes que são marcadas por gritos de guerra. Tem um filme muito famoso, chamado Vingadores. É um filme recente, é um filme moderno. E em um desses filmes, que são vários, não é? Há uma batalha cósmica entre o bem, os Vingadores e um homem muito mau, chamado Thanos. Na narrativa, ele representa o mal, a maldade. E os Vingadores, então, se engajam em uma batalha contra Thanos, este malvadão cósmico. E quando o Capitão América, no final de um desses filmes, está sozinho para lutar contra o exército de Thanos, então todos os outros Vingadores de outros universos da Marvel aparecem. E então o Capitão América diz algo marcante, ele dá um grito de guerra. Ele diz, Vingadores, avante. E então a batalha começa e ao final eles vencem. Mas tem um outro filme que talvez você conheça. Na verdade, é uma série, é um filme que saiu de um livro chamado Nárnia. Nárnia é um autor chamado C.S. Lewis. Pegou a história bíblica e escreveu como se fosse para criança. Daí surge Nárnia. C.S. Lewis aplica as narrativas bíblicas à ficção, à fantasia, para ensinar crianças.
Mas não ensina a sua criança. Se você ler o livro Nárnia ou assistir o filme Nárnia, você vai perceber logo de cara de quem o filme se trata, ou a respeito do que o filme se trata. E em um desses livros, que se tornou um filme muito famoso, chamado Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, tem um personagem lá, eu e você, na figura de um jovenzinho chamado Pedro, ou Edmundo, para uns. Trabalhoso no filme, bruto, pecador miserável, mas resgatado por Aslan. Então, nesse filme, nessa série, o C.S. Lewis pega nomes fictícios e aplica histórias bíblicas. Aslan é uma personificação lá fantasiosa de Cristo, é um leão, que é uma representação simbólica onde C.S. Lewis quer ensinar as crianças sobre Jesus. Para não usar o nome Jesus, ele usa Aslan, um grande leão, poderoso e imponente em toda a narrativa. Mas existe Nárnia, que é a terra de Aslan. E em determinado momento do filme, há uma batalha em Nárnia entre o povo do mal, a feiticeira branca e seus representantes, contra os pequenininhos que representavam Aslan. Então, em determinado momento, irmãos, um deles dá o seguinte grito: por Aslan, por Nárnia. Por Aslan, por Nárnia. Este é um grito de guerra muito especial no filme, se você estiver atento. Porque ele desperta o exército para a batalha. Ele diz, por Aslan. Mas ele também dá um motivo. Por Nárnia. Pela terra deles. A ideia no filme é que nós lutamos por Aslan, que, como eu disse, C.S. Lewis faz uma representação de Jesus Cristo através de um grande leão poderoso. Mas também nos dá um motivo, nós lutamos por Nárnia. Na cena do filme e do livro, eles estão dispostos a dar a vida contra o mal que quer tomar Nárnia por Aslan, por Cristo, representado ali. Gritos de guerra que movem um povo. Gritos de guerra que empurram um povo em uma guerra. Gritos de guerra que despertam o povo para a batalha. Tanto Vingadores Avante, como por Aslan e por Nárnia, são despertamentos, gritos que despertam o povo para a batalha. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque com a igreja também não é diferente. Estamos em guerra. Estamos em guerra. E o apóstolo Paulo vai nos mostrar alguns adversários aqui nesse texto, que militam dia e noite contra a igreja de Cristo, que batalham ferozmente contra o povo de Deus. E se você estiver com a sua Bíblia aberta, você vai perceber que aqui Paulo também faz algo semelhante com os cristãos. Filipenses ou Filipos, como eu disse lá atrás, é uma cidade que foi colonizada pelo Império Romano. Ou seja, eles sabem o que é guerra. Eles sabem o que era estar envoltos pela guerra romana, pelo Império Romano. Eles sabem, os filipenses, o que é verem soldados andando o dia inteiro, armados, preparados para a batalha, esperando um comando do grande imperador, esperando um comando de César, submissa a César, o imperador romano, nacionalistas. Irmãos, o sermão dessa noite é sobre guerrear. O sermão desta noite é sobre guerrear. Se os romanos guerreavam por César, nós guerrearemos por Cristo e pelo Evangelho. Se em Nárnia eles disseram na batalha, por Aslan e por Nárnia, nós cristãos dizemos por Cristo e pelo Evangelho dele. Esta é a nossa batalha. É por isso que devemos nos levantar e para isso, para lutar por Cristo e pela causa do Evangelho quando ela estiver em risco, quando ela estiver em jogo. Meus irmãos,
Olhando para o texto, Paulo, a partir do verso 27, ele vai dar algumas exortações para a igreja em Filipos. Do verso 27 ao 30, Paulo dá uma exortação. Dos versos 1 ao 4, do capítulo 2, segunda exortação. E dos versos 5 ao 11, do capítulo 2, uma terceira exortação. Esta mais importante que nós iremos pregar semana que vem. Onde Paulo apresenta nos versículos 5 ao 11 do capítulo 2, Jesus Cristo como modelo de rei e servo. A ideia lá é a seguinte: porque Jesus é rei, que devemos servir somente a ele. E porque Jesus é servo, que devemos servir uns aos outros como ele serviu. Mas nós hoje, no tempo que temos, vamos focar na primeira exortação de Paulo, dentro do campo de batalha, da luta pelo Evangelho, da guerra pela causa de Cristo. Paulo está falando com uma igreja que está enfrentando um perigo ou alguns perigos. O Evangelho, a causa do Evangelho está em jogo. E Paulo então vai exortar essa igreja com algumas marcas importantes que ela deve ter no campo de batalha, para que ela lute e vença a batalha pela causa de Cristo, ou a batalha em nome de Cristo e por causa do Evangelho. Meus irmãos, o lema da igreja é por Cristo e pelo Evangelho. E se você ao final do sermão sair com essa ideia no seu coração, estarei satisfeito. Esta é a nossa batalha, por Cristo e pelo Evangelho dele. Mas, queridos, o que significa ter esse grito de guerra em meio a um contexto de batalha pela causa do Evangelho? O que significa ser parte do exército de Cristo na prática? Quais são as marcas deste exército que grita por Cristo e pelo Evangelho? À luz deste texto, irmãos, versículos 27 ao 30, eu desejo apresentar a vocês nesta noite 4 marcas. 4 marcas do exército de Cristo. A primeira marca é a cidadania digna. Vamos ao verso 27, parte A. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho. Paulo está preso, escrevendo à igreja, e ele diz para seus irmãos: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho. Essa expressão, meus irmãos, acima de tudo, é uma expressão importante aqui no texto, porque é como se Paulo estivesse chamando a atenção, dizendo assim: olhem, prestem atenção no que eu vou falar para vocês, fiquem atentos no que eu vou falar a seguir. Por isso ele começa dizendo: acima de tudo. O que eu vou dizer a vocês agora é de extrema importância, filipenses. Prestem atenção, não percam de vista o que eu vou falar agora. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho. Há 2 coisas importantes nessa parte para nós, meus queridos. 2 coisas muito importantes nessa parte. Primeiro, esta é uma exortação muito comum de Paulo. Paulo já falou com outras igrejas sobre isso. Vá comigo a Efésios, capítulo 4, versículo 1, Daniel, por gentileza. Capítulo 4, versículo 1. O apóstolo Paulo diz assim à igreja em Éfeso: por isso eu, o prisioneiro do Senhor, porque esse também estava preso à época, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. É a mesma expressão, apenas com termos diferentes. Colossenses 1:10, olha que interessante. Colossenses 1:10. Paulo diz: dessa maneira poderá viver de modo digno do Senhor. Se nós formos a Tessalonicenses 1, capítulo 2, versículo 12, está escrito assim: exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus. Aqui, meus irmãos, Paulo usa uma palavra de cunho político social. Uma palavra que é importante que você entenda.
Ao escrever aos Filipenses, Paulo foi mais a fundo e utilizou uma palavra que era muito cara para eles, era muito importante para eles. A palavra vivam. Vivam. Eles conheciam essa palavra. O que ela significava? Paulo está falando, essa palavra, essa expressão aqui, irmãos, vivam, significa viver em conformidade com os deveres cívicos do seu estado ou corpo político, exercer cidadania ou ser cidadão. Paulo está falando de testemunho público para eles, naquela comunidade. A NVI, que é uma outra tradução, diz assim: exerçam sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Paulo está dizendo aos cristãos, de um lugar extremamente nacionalista, de um lugar extremamente submisso a César, o imperador romano, Paulo está dizendo para eles: vivam de forma digna neste lugar. Paulo está apelando para o modo de viver deles onde estavam. Porém, meus irmãos, há um grande detalhe para mim e para você que nos dá uma luz no texto. Preste atenção. Paulo não apela para que eles vivam de forma digna naquele lugar, de acordo somente com as normas do lugar. Porque isso qualquer um pode fazer, não é? Eu posso fazer, o ímpio pode fazer, não é? Ele segue as normas daquela cultura, do lugar, ele vive de forma digna. Paulo não está falando somente disso. Paulo vai além disso. A ideia é que vocês devem exercer sua cidadania de maneira ou de modo digno do Evangelho de Cristo. Ou seja, o que vai permear o modo de como você vai viver naquela cidade é o Evangelho de Jesus. O interessante, meus irmãos, é que o Evangelho, nós sabemos que é uma boa notícia que muda a nossa condição de vida espiritual, traz alegria, traz salvação. Mas a palavra evangelho, ela era uma palavra usada nos tempos de Paulo, que não se referiam só ao evangelho de Jesus Cristo. A palavra evangelho significa boa nova, boa notícia. Por exemplo, César, o imperador romano, quando ele vencia uma batalha e ele entrava nas cidades, ele trazia o que para o povo? O evangelho dele. Uma boa notícia. Nós vencemos as batalhas. Então, o que Paulo está dizendo para esta igreja é que eles não devem viver de acordo com a boa notícia sobre César, mas que eles devem viver de acordo com a boa notícia, com o evangelho de Jesus Cristo naquele lugar. Dentro do império, vivendo o evangelho de Jesus Cristo. O rei ungido, o rei soberano, o rei poderoso, alguém que é Senhor sobre tudo e todos, que morreu e ressuscitou, este Jesus, a este evangelho, ou por meio deste evangelho, vocês devem viver de forma digna naquele lugar. Irmãos, os cristãos, para Paulo, não deveriam simplesmente responder a César ou aos poderes do mundo, mas deveriam viver como cidadãos do reino de Cristo naquele lugar. Se você for a Filipenses, aqui mesmo, caminhe comigo a Filipenses, capítulo 3, versículo 20, olha o que o texto diz para nós. Pois a nossa pátria está onde? Então nós somos tanto cidadãos brasileiros, quanto cidadãos celestiais. Nós temos uma dupla cidadania, a brasileira e a celestial. Mas Paulo diz para eles que eles devem viver desta forma, em solo romano. Apesar de estarem submissos a Roma, eles devem viver como cidadãos dos céus, do reino de Cristo. Irmãos, o exército de Cristo está marcado por uma cidadania digna. Aqueles que gritam por Cristo e pelo Evangelho são cidadãos do reino de Deus. E que, portanto, devem viver como cidadãos do reino de Deus. Onde estão? Apesar do lugar, apesar das circunstâncias. O que Paulo está apelando é para o modo de viver deles.
Irmãos, exercer a cidadania é se comportar como bom cidadão, e nós sabemos disso. Mas Paulo não vai só para isso, Paulo vai para além disso. Paulo traz isso para a vida cristã e diz que viver de modo digno do evangelho é viver dando um bom testemunho de Cristo onde você estiver. Apesar das circunstâncias, apesar de Roma, viver de acordo com o evangelho, viver e dar um bom testemunho de vida. Isso quer dizer, queridos, que os cristãos precisam viver de acordo com o que acreditam. Pois isso é um problema grave em nossa sociedade. Os cristãos estão em guerra, mas não vivem de acordo com o que acreditam. Um dado no passado anterior disse que haviam 40 milhões de evangélicos no Brasil. Como? Como há 40 milhões de evangélicos no Brasil? Quase 25% da população brasileira, e o país é um caos moral. É impossível, porque eles não vivem de maneira digna do evangelho de Cristo, mesmo em terreno hostil, na guerra. Irmãos, não é afirmar apenas que é um cristão. Paulo está dizendo aos filipenses que o comportamento no dia a dia deve trazer evidências de que você é um verdadeiro cristão. E a pergunta que eu tenho para nós é: você tem vivido de maneira digna do evangelho de Cristo? Você tem vivido de maneira digna do evangelho de Jesus em cada área da sua vida? Por exemplo, em sua casa, em sua família, com sua esposa, com os seus filhos, com os seus parentes? Você tem vivido de maneira digna do evangelho no seu trabalho? Na função que você exerce? Se você é patrão, como você tem exercido sua função de maneira digna do evangelho? Se você faz negócios, como você tem negociado? De maneira digna do evangelho? Aos mais novos, como é você na escola, adolescente? Você vive de maneira digna do evangelho na sua escola? A vocês que estão na faculdade, como é você na faculdade? Você vive lá, jovem, de maneira digna do evangelho? As pessoas olham para você, e mesmo em um ambiente hostil de guerra, porque estamos, não é? Elas dizem: fulano vive de maneira digna do evangelho que ele diz crer. A sua vida não está apenas em palavras, mas também em ações. Ou, nesta guerra, neste ambiente hostil, pela causa de Cristo que nós estamos, pela causa do evangelho, você é alguém que se envergonha de Jesus Cristo. Você é alguém que tem vergonha de dizer que é cristão onde você está. Você é alguém que esconde as chagas de Cristo em algum lugar para que ninguém veja que você está crucificado com Ele. Saibam que o ambiente é hostil. Ele vai te esmagar. Independente se você der ou não um bom testemunho acerca de Cristo. Mas o chamado de Paulo para os filipenses é: vocês estão em um ambiente hostil. A causa do evangelho está em jogo. Vivam de maneira digna, apesar do ambiente hostil, apesar das adversidades. Vivam de maneira digna de Jesus Cristo, do seu reino. Vocês são cidadãos locais, nacionais, mas mais do que isso, vocês são cidadãos do céu. Por isso, vivam de maneira digna do evangelho. Irmãos, essa aqui é uma primeira marca do exército de Cristo. Ele vive, mesmo em ambiente hostil, mesmo em ambiente de guerra, ele vive de maneira digna do evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo permeia este povo. O evangelho de Jesus Cristo, se cortar as veias, o que sai aqui não seria sangue, mas seria o evangelho de Jesus Cristo. Você sangra o evangelho de Cristo, porque você foi tomado pelo evangelho de Cristo. E você vive de maneira digna desta cidadania que você recebeu em Jesus Cristo. Mas agora, meus irmãos, a partir da segunda marca deste exército de Cristo que grita aos quatro cantos do mundo por Cristo e pelo evangelho, Paulo não vai mais lidar com uma palavra de contexto sociopolítico ali: vivam. Paulo vai lidar agora, meus irmãos, com palavras de contexto militar.
para chamar a atenção dos filipenses e chamar a minha e a sua atenção, para nos levantarmos de forma atenta e batalharmos a batalha pelo Evangelho de forma correta. E lutarmos pela causa de Cristo, pela causa do Evangelho de maneira correta. Para isso, na segunda, terceira e quarta marca, Paulo vai se valer de termos militares importantes que eles conheciam. Lembra do que eu falei? Eles estão imersos em uma cultura militar. Então, Paulo, conhecendo, escreve em termos militares, porque eles entenderiam muito bem a seriedade da sua fala. A segunda marca do exército de Cristo, caminhe comigo. Na primeira marca é a cidadania digna. A segunda marca é a firmeza no espírito. Versículos 27 e 28, caminhe comigo. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, já falamos sobre isso, para que, Paulo diz, ou indo até aí para vê-los, lembra, está preso. Ele quer ir até eles, mas ele não pode. Ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, porque ele está preso, ele está ausente em corpo, eu ouça. Lembra? Epafrodito está lá, dando relatório para Paulo. Eu ouça a respeito de vocês, que estão, que irmãos? Firmes em um só espírito. Firmes em um só espírito. Como uma só alma, lutando pela fé do Evangelho, e que em nada, escutem isso, em nada se sentem intimidados pelos adversários, opositores, inimigos da fé. Pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus. Meus irmãos, neste momento, Paulo começa a utilizar os termos militares a qual me referi. E aqui eu quero dar destaque a dois termos militares. Primeiro termo, Paulo diz, eu ouço a respeito de vocês, verso 27, lá no finalzinho, que estão o quê? Que estão o quê, irmãos? Firmes em um só espírito. Irmãos, essa palavra firmes aqui é uma palavra que significa basicamente o seguinte, manter-se em posição. É uma palavra que Paulo tirou do contexto militar. Refere-se a uma das funções mais importantes de um soldado. Qual? Em guerra. Manter-se em posição. Nas guerras antigas, como eu e você sabemos, e hoje funciona assim também, o exército, seus batalhões eram organizados em funções distintas. Nós sabemos disso. E isto para obter melhor ataque, melhor defesa. Esses planos, meus irmãos, foram feitos de tal maneira que, preste atenção, cada soldado no exército é como um todo. Cada soldado era parte de um todo. E, portanto, se um soldado falhasse nesta ordem simples, de manter-se em posição, a cadeia de organização seria quebrada. O grupo, o batalhão ficaria exposto e a derrota chegaria a passos largos. Se um não obedecesse a simples ordem de manter a posição, de permanecer firme. Meus queridos, manter a posição pretendida na prática significa que cada soldado em guerra deveria ser resiliente, paciente e ter confiança nas ordens do seu Senhor. Um soldado numa guerra não pode ter uma ideia brilhante. Já viram isso? Tive uma ideia brilhante em solo de guerra, no batalhão. Ele não pode fazer isso. Ele deve confiar nas ordens do seu Senhor. É por isso que Paulo diz, firmes em um só espírito. E é interessante, meus irmãos, que se você ler com mais atenção comigo, você vai perceber que Paulo diz assim, firmes em um só espírito, ou no espírito, certo? E aí você vai perceber que mais à frente, o apóstolo Paulo vai colocar o Espírito de Jesus Cristo. Firmes no Senhor. Vá ao versículo 19 comigo, por gentileza, do capítulo 1 ainda. Versículo 19. A palavra aqui onde nós estamos, Espírito, está com E maiúsculo, mas vá ao versículo 19. Porque eu estou certo
de que, pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo. Apesar de estar com um E maiúsculo, a alusão aqui é uma continuação do versículo 19. Firmes no Espírito de Jesus Cristo. Meus irmãos, a igreja do Senhor, os soldados do exército de Cristo, precisam firmar-se no Espírito Santo, nesta batalha por Cristo e pelo Evangelho. Somente assim nós venceremos. Filipenses capítulo 4, versículo 1. Filipenses capítulo 4, versículo 1 diz assim: portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são minha alegria e coroa, sim, meus amados, o que ele diz? Permaneçam, é um outro termo militar, permaneçam deste modo, firmes em quem? No Senhor. No Senhor. Mas Paulo não usa somente este termo militar aqui. Paulo usa um outro termo, adversários. Versículo 28. E que em nada se sentem intimidados pelos adversários. Pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus. Essa palavra adversário também carrega um contexto militar. É alguém que se coloca em oposição. O exército adversário nunca estará ao seu lado. Sempre à frente, sempre contrário, para guerrear contra você. Ele se opõe, colocando isso do outro lado. Irmãos, com mais calma e com mais detalhes, em uma determinada pregação, nós vamos perceber que a igreja em Filipos estava passando por um momento extremamente difícil. Haviam adversários internos, falsos mestres, divisão, partidarismo, quebra de comunhão no meio daquele povo. E Epafrodito contou para Paulo. Mais para frente, nós vamos ver que houve uma discussão, um problema grave com Evódia e Sintique. Paulo fala sobre elas mais à frente, nós vamos chegar lá. Causando divisão na igreja, partidarismo, quebra de comunhão. Epafrodito corre e diz para Paulo que isso está acontecendo. E então Paulo chama isso de adversários da causa de Cristo. Eles não são adversários de Paulo e nem de Epafrodito. Eles são adversários internos na igreja da causa do Evangelho, da unidade do Evangelho. Só que não haviam só adversário e ameaça interna, mas havia também adversários externos. Quem mandava naquela cidade, irmãos? Roma. O Império Romano os oprimia. O Império Romano os castigava. O Império Romano havia escárnio, havia vergonha, os humilhavam por causa da fé em Cristo. Então, havia ameaça interna e havia ameaça externa. Paulo chama isso de adversários da causa do Evangelho. Paulo chama isso de adversários da cruz de Cristo. O que Paulo está dizendo, meus irmãos, é que quando mantemos nossa posição firme e unida no Espírito Santo, não seremos intimidados, seja por adversários humanos ou espirituais. O apóstolo Paulo diz no texto, em quem nada se sentem intimidados pelos adversários. Quando a igreja está firme no Espírito, ela não teme os adversários internos ou externos. Ela está firme no Senhor, no Espírito de Jesus Cristo. Mas o verso 28 continua. Pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? É que se a igreja em Filipos estava sendo atacada pelos falsos mestres, pela quebra de comunhão dentro, ou pelos adversários externos, Paulo está dizendo, se isso está acontecendo,
e isto está indo contra a causa do evangelho, está indo contra Cristo e sua cruz, Paulo diz: se alegrem. Se alegrem. Permaneçam firmes. E Paulo usa uma expressão muito poderosa. Ele diz: permaneçam firmes por quê? Pois o que para eles aqui quem? Os adversários. Pois o que para eles é prova evidente de perdição, ou seja, eles militarem contra a causa de Cristo, para eles é perdição isso. Para eles é destruição. Paulo diz: pois o que para eles é prova evidente de perdição, eles perseguirem vocês por causa de Cristo, para vocês é sinal de salvação. E isso da parte de Deus. Paulo está dizendo para essa igreja: se os adversários interno e externo, eles estão atacando vocês por causa do evangelho de Cristo nessa igreja, se alegrem. Se alegrem. Porque para eles, esta ação deles é prova da perdição deles. Eles são maus, perdidos, ímpios. Mas se vocês estão sendo perseguidos, vocês são meus. Vocês fazem parte do meu povo. O apóstolo Paulo, dizendo a Timóteo, ele diz assim que aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Piedosamente, de acordo com o evangelho. Irmãos, deixa eu fazer uma aplicação para nós aqui. O exército de Cristo está marcado por firmeza no espírito. Quem gritou por Cristo e pelo evangelho é alguém que faz parte do exército de Cristo e que, por isso, utiliza-se do poder do Espírito para guerrear. Irmãos, ninguém é forte o suficiente. Escute bem o que eu vou dizer a você, meu irmão. Você não é forte o suficiente. Eu não sou. Ninguém aqui tem fé o suficiente para caminhar sozinho. Eu não tenho. Você não tem nesta guerra. Irmãos, ninguém aqui ama a Deus o suficiente. Nem eu, ninguém. Mas juntos, nós podemos vencer essa guerra. Mas juntos, nós podemos avançar pela causa de Cristo e do Evangelho. Efésios capítulo 6, versículos 10 ao 12 diz assim: quanto a mim, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Irmãos, não são os fortes que mantêm-se firmes no espírito. Não, 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 não. São aqueles que reconhecem sua fraqueza, sua dependência do Senhor, ou no Senhor. São os humildes, que são humildes o suficiente para buscarem a face de Deus em oração, em palavra, em humilhação, com os irmãos, com cinzas na cabeça, com pano de saco, gritando ao Senhor: Senhor, nos socorre, Senhor. Nós precisamos do Senhor, da força do seu poder, do teu Espírito sobre nós, poderoso. Nos ajuda a permanecermos nesta batalha, pela causa de Cristo e pelo Evangelho, firmes no teu Espírito. O exército de Cristo está marcado por firmeza no Espírito Santo. Eles permanecem firmes no Espírito nessa batalha. Então eles avançam. Mas tem uma terceira marca, meu querido e minha querida, deste exército de Cristo. A primeira marca, cidadania digna. A segunda marca, firmeza no Espírito. Terceira marca, unidade no combate. Unidade no combate. Unidade na luta. Vamos ao verso 27 de novo, o finalzinho. Eu ouço a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito. Já falamos sobre isso. Agora aqui, irmãos, ó. Como uma só alma. Preste atenção agora. Lutando juntos. Pela causa ou pela fé do Evangelho. Lutando juntos pela fé do Evangelho. Meus irmãos, 3 coisas importantes nesta terceira marca. Primeiro, a expressão com uma só alma. Como uma só alma. Essa expressão, meus irmãos, significa estar juntos. Um só corpo, tendo o mesmo foco, o mesmo objetivo. Como uma só alma traz a ideia de uma unidade perfeita, integral. Não há partes divididas. Há uma unidade neste corpo, neste povo.
Efésios, capítulo 4, versículo 4, diz assim, atenção ao texto. Efésios, quiser colocar para mim, obrigado. Paulo, dizendo para a igreja em Efésios, há somente um, irmãos, há somente um corpo. Poderia parar aqui, vamos continuar. Há somente um corpo e um só espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Uma só alma, um só corpo, um só nessa batalha. Mas tem uma segunda expressão interessante no texto, lutar juntos. O texto diz uma só alma, lutando juntos. Outro termo militar. Essa é uma palavra usada nos termos militares da época e hoje também, que significa lutar ao lado de alguém. Lutar juntos, lutar ao lado de um outro, lado a lado, lado a lado. Irmãos, uma ilustração, essa palavra ilustra a posição que os soldados deveriam se manter na guerra. Eles deveriam se manter firmes, lembram? E se manter lado a lado. Firmes e lado a lado. O sentido dela era muito prático e vívido para os cidadãos de Filipos. Por quê? Porque eles estavam acostumados a ver as tropas romanas passando na rua. E elas passavam como? Firmes e unidas. Os batalhões nunca estavam dispersos. Sempre em unidade, lado a lado, protegendo uns aos outros, guardando o grupo, pensando num bem maior. Irmãos, a ideia, o exército romano, escute bem isso, foi considerado por muitos historiadores como o exército mais poderoso da história da humanidade. Principalmente em questão bélica, de guerra. Poderosíssimos. E uma das marcas desse exército é que eles lutavam juntos. Cada batalhão lutava em um determinado perímetro, com os soldados dispostos, um ao lado do outro, consolidando uma única e praticamente inexpugável formação. Era impossível avançar contra as tropas romanas, porque eles eram firmes e estavam uns ao lado dos outros. Na batalha. Por isso eles eram poderosos, queridos. Irmãos, o apóstolo Paulo está nos direcionando a algo aqui como igreja. Preste atenção no texto. Preste atenção no texto. Deixe o texto falar com você. Como uma só alma. Lutando juntos pela causa de Cristo. Mas tem um terceiro ponto aqui, dentro dessa terceira marca. Pela fé evangélica. O texto diz lá, não é? Como uma só alma. Lutando juntos pela fé do evangelho. O apóstolo Paulo chama eles a lutar em unidade, um só corpo, uma só alma, lutarem juntos, um ao lado do outro, e ele dá um motivo para isso. Unidos e lado a lado, pela causa do evangelho, pela causa de Cristo, por Cristo e pelo evangelho. Esta é a causa motivadora da guerra deles. É por isso que vocês devem estar unidos e é por isso que vocês devem estar lado a lado, pela causa de Cristo neste lugar, pela causa do evangelho. Irmãos, o modo como devemos nos manter firmes no espírito, em unidade, é em comunhão. Se estivermos juntos, em unidade, lado a lado, pela causa do evangelho, firmes no espírito, nós venceremos. Nós venceremos. Mas se o nosso exército estiver fragmentado, nós perderemos. Nós perderemos. As brechas irão se abrir e o inimigo irá entrar. O apelo de Paulo é para a unidade da igreja no campo de batalha. Vocês estão em guerra. Unam-se pela causa de Cristo. Pela causa do evangelho. Não por A, não por B,
mas pelo Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Deixa eu aplicar para nós aqui. O exército de Cristo está marcado por unidade na luta, amém, irmãos? Quem gritou por Cristo e pelo Evangelho, quem gritou lá atrás, lembram? São soldados do exército de Cristo, que guardam suas posições, unidos, firmes, em comunhão. Se você for a 1 Coríntios, vá comigo, capítulo 12, versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Diz assim: eu acho que eu errei o texto. Vamos pular o texto. Vamos para Salmo 131, versículo 1. Apertei errado aqui. Salmo 133, versículo 1. Põe para mim, por gentileza. 133. Desculpa, Dani. Versículo 1. Em um desses domingos de aniversário, um pastor pregou sobre esse texto. Quem lembra? Pastor lá de Joinville. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Agora lá comigo a Efésios, capítulo 4, versículos 1 ao 4. Efésios, capítulo 4, versículos 1 ao 4. O texto diz assim: por isso, eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade. Escutem isso, irmãos. Suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Verso 4. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. É sempre todos, irmãos, e nunca eu. É sempre nós. É sempre a unidade, nunca o individual. É sempre o bem maior, a causa de Cristo no corpo, no Evangelho. No Evangelho. A igreja é um povo, uma família, um corpo. O texto de Coríntios, que eu errei aqui, é um texto que fala sobre o corpo, muito famoso. Soldados, escute bem isso, meu querido. Soldado vagando no campo de batalha sozinho, sem proteção, é alvo fácil. E é verdade. E é verdade. Soldado lutando sozinho pela edificação da igreja e o avanço do reino, vai cansar rápido se lutar sozinho, não é? Vai cansar rápido, vai ficar sobrecarregada. Soldado lutando sozinho pelos seus próprios problemas, suas próprias angústias e dores, morrerá rápido. Morrerá rápido. Nenhum cristão foi chamado para ser, irmãos, nenhum cristão foi chamado para ser um exército de um homem só. Não existe exército de um homem só. Assim como não existe exército de um homem só, não existe igreja de um homem só. Não, é necessário unidade na batalha, unidade na luta pela causa de Cristo do Evangelho. Paulo é servo, Timóteo é servo. E nós somos servos. Todos somos servos. Soldados de Cristo, o nosso Jesus. Queridos, João 17, versículos 20 e 21 diz assim, palavra de Jesus para mim e para você nessa noite, preste atenção. Não peço somente por estes aqui são os apóstolos vivos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Quem? Nós. Por meio da palavra que eles falam, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estão em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Como o mundo vai crer que nós estamos em Cristo, irmãos? Quando nós vivermos em unidade.
A comunhão é um grande sinal ao mundo. A comunhão, a unidade, a comunhão é um grande sinal ao mundo que o evangelho é verdadeiro neste lugar. Que o evangelho é real. Que o evangelho produz transformação. Que estamos na causa certa, lutando pelo motivo correto. Sem comunhão, não tem avanço do reino. Nem aqui e nem em nenhum outro lugar do mundo. E sabe por quê? Porque para ficarmos juntos, lado a lado, de braços dados, mantendo a posição, é preciso, preste atenção, é preciso vivermos e morrermos por algo que nos une. As nossas diferenças só podem ser quebradas durante a batalha para que vencemos se algo for maior que elas, capaz de nos unir, apesar de nossas diferenças. Tem que ter algo que nos una, apesar das nossas diferenças no corpo. O quê? O Evangelho de Jesus Cristo. É maior que as nossas diferenças. Ele é capaz de nos fazer dar os braços em batalha. E apesar de eu discordar de um aqui e concordar de outro aqui, nosso alvo é um só: a causa de Cristo. O Evangelho, a cruz do nosso Senhor, o avanço da igreja. Irmãos, o que faz com que um exército se mantenha junto na luta, na batalha, é Cristo. Cristo é o elo que nos une. Cristo é o elo que nos une. É por Cristo e pelo Evangelho. Quarta e última marca do exército de Cristo. Cidadania digna. Amém, irmãos? Firmeza no espírito, amém? E unidade no combate. Unidade na luta. É isso que Deus quer para nós como igreja. Quarta e última marca. Graça no combate. Unidade na luta, graça no combate. Vamos aos versos 29 e 30. Diz assim, não Efésios, né, pastor? Filipenses. Versos 29 e 30. Diz assim, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e que agora estão ouvindo que continuo a ter. Irmãos, Paulo, ainda em sua exposição, chamando a atenção dos filipenses para esse contexto de guerra pela causa do Evangelho, por Cristo e pelo Evangelho, Paulo ainda continua e termina usando alguns termos militares importantes para nós entendermos. Primeiro termo, combate. Ele diz lá, não é? Vocês, verso 30, pois vocês têm o mesmo combate que eu. Combate. Combate, meus irmãos, significa luta, disputa. Num contexto militar, o combate se refere ao conflito. Um exército inimigo contra o outro. É uma luta propriamente dita. O que Paulo está dizendo aqui? Vocês têm o mesmo combate que viram em quem? Em mim. Em mim. Paulo está neste combate com eles. Eles não estão só. Paulo é exemplo de alguém que combateu pela causa de Cristo, pelo Evangelho. Se você for a 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, o texto diz assim, combati o bom? Combate. Completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Olha isso. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda, que combateram pela causa de Cristo, pelo Evangelho. Irmãos, Paulo diz que a igreja está no mesmo combate que ele. Lembram que Paulo está preso por causa de quem? De Cristo. Paulo está dizendo para a igreja, vocês estão passando o que eu estou passando. Vocês aí agora. Eu me identifico com vocês, porque eu estou combatendo o bom combate. O texto de Timóteo é um texto posterior a Filipenses.
Paulo estava já para morrer. Aqui Paulo está no meio do caminho. Quando ele usa o verbo lá, combati, no passado, é porque era posterior a Filipenses. Mas era como se ele estivesse combatendo também esta guerra. Também esta guerra. Irmãos, ele diz para a igreja que também estavam neste combate. Queridos, cristãos na cidade de Filipos, preste atenção. Os cristãos na cidade de Filipos, como eu disse, sofriam perseguição, escarnismo, pressão social, pressão política. E tudo isso por quê? Primeiro, porque eles criam que Jesus era o Senhor e não César. Não, César não é o Quírios. Cristo é o Quírios. Cristo é o Senhor. Segundo, porque eles pregavam, eles não só criam que Jesus era o Senhor, mas eles pregavam que Jesus era o Senhor, o Filho de Deus, que veio ao mundo para salvar pecadores. A mensagem do Evangelho saía da sua vida, se tornava prática. Irmãos, Paulo localiza eles aqui no mesmo combate que ele, por Cristo pelo Evangelho. Mas não só isso, eles receberam a graça de sofrer por ele. Isso aqui é muito interessante, porque as pessoas têm uma visão do Evangelho muito bonita, assim, no sentido muito florida às vezes. Certa feita, alguém perguntou para Timothy Keller, falecido grande pastor: pastor, que religião que o senhor me indica? Aí o Timothy Keller falou para ele: todas, menos o cristianismo. Aí o rapaz perguntou: por quê? Ele disse: porque o cristianismo é uma guerra. É uma guerra contra a carne, é uma guerra contra o pecado, é uma guerra contra o diabo, é uma guerra contra os sistemas, filosofias. É uma guerra o tempo inteiro, e é verdade. Então, se você quer uma religião de paz, que não tenha batalha, não vá para o cristianismo. Paulo está ensinando isso a eles aqui. E aí ele diz, preste atenção ali, porque vocês, 28, 29, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele. Irmãos, essa expressão, recebeu a graça de sofrer por ele, significa algo basicamente assim: eles participariam, pela fé em Jesus, dos sofrimentos de Cristo. Quando você se une a Jesus pela fé, você passa então a participar do quê? Dos sofrimentos de Cristo. Ou seja, da mesma forma que Cristo sofreu por causa do Evangelho, nós também sofreremos por manter-se firmes no Evangelho. Cristo foi morto pelo plano eterno do Deus Trino, mas foi morto por causa do Evangelho, porque pregou o Evangelho, porque a sua mensagem trazia uma boa notícia, uma boa nova, e não a boa nova do mundo, mas a boa nova do reino dos céus. Foi morto por isso, por causa disso. Filipenses 3,10 diz assim, caminhe comigo, Filipenses 3,10. O que eu quero, Paulo falando, é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Olha isso agora, irmãos. Tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. O caminho de Cristo, meus irmãos, é um caminho de morte. Seguir a Cristo é carregar uma cruz, é encontrar uma via dolorosa para nós. O caminho de Cristo é o caminho da renúncia, do abrir mão de si mesmo, do perder para ganhar. E Paulo está dizendo para esta igreja que a igreja ela foi agraciada com o quê? Ela recebeu a dádiva de poder sofrer como Cristo sofreu na batalha pela causa do Evangelho. Mateus capítulo 5, versículos 10 ao 12, diz assim: bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo, dizendo todo mal contra vocês. Alegrem-se, Jesus falando, e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E Cristo vai dizer mais à frente, que assim também me perseguiram. Se você for a Atos, capítulo 5, versículo 41, diz assim: e eles aqui é a igreja, que acabaram de nascer por meio da palavra pregada por Paulo, e eles se retiraram do sinédrio. Eles tinham sido presos, lembram? Apanharam bastante. Eles se retiraram do sinédrio, muito alegres,
por terem sido considerados dignos de sofrer por Cristo, por esse nome. Irmãos, Paulo está dizendo que a igreja recebeu um grande privilégio. Qual, pastor? Sofrer por causa de Cristo. Enquanto combate o combate da fé, a luta pela causa do Evangelho, enquanto luta por Cristo, pelo Evangelho, enquanto estamos servindo o seu reino aqui, nós iremos sofrer, porque Cristo sofreu. Deixa eu aplicar e caminhar para a conclusão. Irmãos, o exército de Cristo está marcado porque Deus nos deu graça para combater. Deus nos deu graça no combate, nos ofereceu, nos outorgou, nos beneficiou com graça sem medida. Por Cristo, pelo Evangelho, é parte de um exército cheio de graça, que não é salvo da luta. Escute bem isso, que não é salvo da luta, não é salvo do combate, não, antes, porém, luta o combate, enfrenta a luta por causa de Cristo, por causa do Evangelho, porque ama o seu Senhor, porque ama a mensagem da cruz, porque ama o Evangelho, então se une para combater, para lutar pela causa de Cristo, seu Senhor. Apocalipse 2:10 diz assim, uma carta para uma igreja perseguida, irmãos. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão. Naquela época fez isso, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Entretanto, seja fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Até a morte pela causa de Cristo, pelo Evangelho. Eu quero terminar com uma ilustração. Logo após os apóstolos morrerem, surgiu um homem chamado Policarpo de Esmirna, lá naquele contexto antigo. Aos 86 anos, ele foi posto na fogueira, logo após a morte dos apóstolos. Ele foi posto como entretenimento ao público, o público ficar feliz de Roma. E ele foi posto na fogueira por causa da sua fé. Um líder militar muito importante disse para ele negar a Jesus. E ele disse, por 86 anos servi a meu Senhor, a Jesus. E ele nunca me fez mal algum. Por que eu negaria? Então o procônsul, o líder lá, militar, continuou falando sobre as portas da fogueira, colocando Policarpo às portas da fogueira. E disse para Policarpo, assim, as portas da fogueira, este fogo queimará você. Mas Policarpo disse a ele, diante da grande multidão, este fogo queimará e apagará. Mas você será lançado no fogo que nunca se apaga. Ponha fogo em mim, acenda, porque eu pertenço a Cristo. Porque eu pertenço a Cristo. Me queime, mas eu não negarei o meu Senhor. Irmãos, o combate é real. Nós vamos sofrer por Cristo. Mas o chamado para nós é que nós soframos. Se assim formos sofrer, juntos, unidos, lado a lado. Um só povo, uma só igreja. Que Deus, meus irmãos, nos abençoe. E que nós avancemos por Cristo e pelo Evangelho. Que esse seja o grito de guerra, que ecoe, que saia de nossos pulmões dia após dia como igreja. A nossa causa é a causa de Cristo e somente a causa de Cristo. E nós avançaremos, vivendo de forma digna, firmes no Espírito, unidos na luta e cheio da graça de Deus no combate. Amém? Quero orar por você. Baixe sua cabeça. Senhor amado, nós somos o teu povo, a tua igreja, e como aprendemos hoje, o teu exército.
Nos ajuda, Senhor, a lutarmos a batalha da fé pelo motivo correto. Por Cristo e pelo Evangelho. Nos ajuda, Senhor, a como igreja vivemos nesse tempo presente, enquanto aqui estamos, de forma digna do Evangelho de Jesus. Não só aqui dentro, mas também lá fora. Nos ajuda como igreja, Senhor, a permanecermos firmes no Espírito Santo, no poder do Espírito, confiando no Teu Espírito poderoso. Ajuda-nos como igreja, como exército aqui localizado neste lugar, Senhor, a andarmos e vivermos em unidade na luta, no combate, unidos, lado a lado, postos de forma integral, para que possamos avançar pela causa de Cristo. E ajuda-nos, Senhor Deus, assim como o Senhor ajudou essa igreja em Filipenses, a lutar este combate também por Cristo e pelo Evangelho, cheios da graça do Senhor, mergulhados em Tua graça. Todos nós, em uma só voz, em um só Espírito, em um só corpo, por Cristo e pelo Evangelho. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.